Vai fumegar tudo. A voz pentecostal. Eita, Jesus. Uma vitória. A voz pentecostal com o pastor Rafael Lillenberg. Uma realização da Assembleia de Deus do Barro Branco. No ar. Se prepare aí agora, hein? A voz pentecostal. Muito bem, estamos iniciando mais um programa A Voz Pentecostal. E hoje estamos com uma participação especial do pastor Salomão Silva. Paz do Senhor, pastor Salomão Silva. Paz do Senhor, irmão Rafael. A paz do Senhor. Amém. Pastor Salomão Silva, com quantos anos o senhor aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? 13 anos de idade. 13 anos de idade? E qual igreja foi que aconteceu? Assembleia de Deus, Duque de Caxias. Amém. E o senhor foi batizado com o Espírito Santo muito novo. Nos conta a experiência do senhor. Como foi o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo? O batismo, eu estava na casa de uma irmã por nome de irmã Francilina. Ela era mulher de muita oração. Então, houve um problema lá com ela e eu ajudei muito em oração. Aí ela me convidou para ir na casa dela orar. Eu fui. Chegando lá, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi uma bênção para mim que eu nunca pensei de receber um batismo tão maravilhoso como o batismo do Espírito Santo. Aí eu fiquei indo à igreja com ela, na igreja Duque de Caxias, dirigida pelo pastor Belarmindo Pedro Ramos. Como foi essa experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo sobre a vida do senhor? Me encheu de muita alegria. Eu dei muita glória ao meu Deus, falei muitas línguas estranhas, graças a Deus. E até hoje continua a mesma coisa. Essa alegria não sai de mim, de jeito nenhum. Estamos no ano do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Qual conselho o senhor daria a todos os pastores e membros da Assembleia de Deus acerca dos dons espirituais e também do batismo com o Espírito Santo? Não deve deixar apagar essa chama. Não deve deixar apagar essa chama pentecostal que eles receberam e eu também recebi. Recebi juntamente com a irmã Sebastiana, que ela era mesmo que uma mãe para mim, e ela me ensinava muitas coisas de Deus. Eu fiquei muito chamado, com muita chama do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque a irmã Sebastiana era uma profeta de fogo, e Deus usava ela para me falar, para mim, o que Ele tinha a fazer comigo. Pastor Salomão, o senhor fez várias campanhas de oração, expulsando demônios, clamando para que as pessoas venham receber o batismo com o Espírito Santo. Justamente. E como foi essa experiência de trabalhar no campo missionário, pregando a palavra, falando de Jesus, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo? Essa experiência foi uma experiência muito, muito grande para mim, porque eu senti a chamada do Senhor, senti a chamada que Ele estava me chamando para uma obra. E de formas que então, na casa da irmã Sebastiana, houve alguém que foi lá fazer visita e eu impus as minhas mãos sobre a cabeça de tal pessoa e eles, a pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ficou muito alegre, numa mansidão de alegria. E então comecei também a falar em línguas estranhas e a irmã Sebastiana começou a falar em línguas estranhas. E nós fizemos então ali um pacto de oração. Eu todo dia orava com a irmã Sebastiana, todo dia eu orava com ela.
E quando eu fiz meus 14 anos, eu fui para a Assembleia de Deus de Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, o pastor Armando Pedro Ramos era um homem de muita oração e muitas línguas estranhas ele falava. E eu fui aprendendo e gostei de ver aquele modo como ele resolvia os problemas espirituais da sua vida. Eu então pude olhar a ele e ficar com o pastor Armando Pedro Ramos, que hoje não sei se dorme no Senhor, já dorme no Senhor. Mas, irmão Rafael, que bênção foi para mim receber o batismo com o Espírito Santo. Foi uma bênção tremenda. Eu nunca pensei de ser tão cheio como fui do Espírito Santo naquele dia. E até o dia de hoje continua essa chama ardendo dentro de mim. Continua dentro de mim esse fogo a elaborar. Eu, graças a Deus, tenho uma vida íntima com o meu Senhor e Deus meu. Eu adoro o meu Salvador Jesus Cristo. Gosto muito do meu Salvador. Amo o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Para mim não tem nada mais do que ser salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro e também batizado com o Espírito Santo. Bendito seja Deus. Aí o meu lar, minha tia começou a orar também junto comigo. Tia Januária começou a orar junto comigo. E nós orávamos todo dia. Eu aí comecei a fazer calo no joelho. Até hoje eu tenho aquelas 2 bolas no joelho, de tanto ajoelhar, orar, buscar o Senhor. Bendito seja Deus. Portanto, irmão, eu quero falar para você, você é jovem, continue buscando a presença do Senhor, não deixe de buscar, busca mesmo o Senhor, que Ele tem uma grande obra a fazer contigo. E essa obra é a obra pentecostal do batismo com o Espírito Santo, e depois você também vai colocar as mãos sobre os enfermos e Jesus vai batizar crente com o Espírito Santo, como fez com seu avô. Pastor Salomão, quando foi que o senhor percebeu a chamada de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o batismo com o Espírito Santo? Quando foi que isso ocorreu? Quando foi que o senhor botou a mão? O senhor lembra quando foi a primeira pessoa que o senhor clamou o batismo com o Espírito Santo? O senhor ainda recorda desse fato de quando o Senhor te chamou para orar pelas pessoas que ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo? Eu indo a uma vigília, eu então comecei a ver os irmãos buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu fiquei assim, pensando como pode buscar o batismo com o Espírito Santo se não ter uma pessoa que a ajude a buscar. Aí eu fui convidado para orar também para Jesus batizar com o Espírito Santo. Então era só eu colocar a mão, Jesus batizava com o Espírito Santo. Entendeu? Quantas pessoas mais ou menos receberam o batismo com o Espírito Santo através da vida do pastor Salomão? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que foi muita gente batizada com o Espírito Santo, muita gente, porque eu andei muito em vigília, né? E nas vigílias eu era convidado para orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. E não somente isso, como também os dons espirituais que Deus me concedeu. Me fez um profeta do Senhor, e pôs as mãos sobre os enfermos, saía curado, em nome de Jesus. E quando eu falava à igreja, ou a um culto que eu ia, quanta gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Depois foi que Deus aí me deu a imposição de mãos. Entendeu, irmão? Amém. E pastor Salomão, o que Jesus significa para o senhor? Qual a importância do glorioso Salvador na vida do pastor? Ele é tudo para mim. Eu amo, eu adoro o Senhor Jesus Cristo. Eu quero Ele
na minha vida cada dia mais. Agora mesmo eu estou sentindo aqui a virtude do Espírito Santo de Deus sobre mim. Glória a Deus nas alturas celestes. Portanto, meu querido irmão, eu comecei a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, eu vendo uma irmã por nome de irmã Adelina orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Então eu comecei a impor as mãos também. E quando eu comecei a impor as mãos, Jesus começou a batizar crente com o Espírito Santo. Muita gente, eu não perdi até a conta de quantos foram batizados com o Espírito Santo. Muita gente me recebeu. Eu ia para as vigílias, e nas vigílias Jesus batizava crente com o Espírito Santo. Eu ia para o culto de consagração, Jesus batizava com o Espírito Santo. Depois eu fui chamado pelo Senhor para dirigir uma igreja. E nesta igreja onde eu fui dirigir, meu querido irmão, Jesus batizou muito crente com o Espírito Santo também. E qual seria essa igreja? Qual foi a igreja que o senhor foi chamado para pastorear? Assembleia de Deus do bairro de Fátima, Nova Iguaçu. Inclusive, a Assembleia de Deus lá de Nova Iguaçu, bairro de Fátima, vocês tinham também um programa de rádio. Qual era o nome do programa de rádio? Programa Novos Horizontes. Jesus salvava muitas pessoas? Salvava muitos. E quantas visitas nós recebíamos também na igreja que eu dirigia, porque depois eu fui consagrado a pastor, né? E eu fazia culto de vigília na minha igreja. Meu querido irmão, mas quantos crentes saíram batizados com o Espírito Santo? Muitos mesmo. Qual conselho o senhor daria para os pastores desta nova geração, os pastores da geração do centenário? Porque mês que vem, mês de junho, a Assembleia de Deus completará 100 anos. Qual o conselho que o senhor deixa para todos os pastores da Assembleia de Deus no Brasil? Que eles devem buscar o Senhor, fazer calo no joelho, buscando a presença do Senhor, e orando também pelo povo, impondo as mãos para Jesus batizar crentes com o Espírito Santo. Amém. Inclusive, o pastor sabe que eu estou dirigindo a igreja, pela misericórdia de Deus, do Barro Branco, Assembleia de Deus, Plenitude do Espírito. Qual conselho o senhor daria, tanto para mim quanto para todos os membros lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Plenitude do Espírito, no Barro Branco? Que devem buscar mais a presença do Senhor, fazer calo no joelho, tomar o escudo da fé e apagar todos os dardos enformados do inimigo e ser um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Pastor Salomão, o senhor uma época teve enfermo com um tumor nas costas. Como foi essa cura milagrosa? Eu fiquei que não podia nem deitar. Muita dor, que cresceu muito o tumor. Eu pensei até que fosse outra coisa, mas graças a Deus não foi o que eu pensei. Eu sei dizer a você que um dia eu estava na igreja pedindo a oração a meu favor. Eu fui ungido e o pastor que me orou foi o pastor Belarmino Pedro Ramos. E graças a Deus, esse tumor veio a furos sozinho. E graças a Deus, Jesus então curou-me desse tumor terrível, porque eu não podia nem abaixar, nem levantar, não podia nem sequer dormir de costas para a cama, que era um tumor fora do comum, muito grande. Mas graças a Deus, Jesus me deu vitória e curou-me com a unção do pastor Belarmino Pedro Ramos, com a unção, e Jesus me curou daquele tumor terrível. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor Salomão Silva,
que é um exemplo para todos nós, um pastor que trabalhou muito para Jesus. O senhor só trabalhou aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, ou fora do Rio de Janeiro já trabalhou muito, pregando a palavra de Deus por esse Brasil afora? Eu estive em São Paulo, trabalhei em São Paulo, depois eu trabalhei na Ilha Grande. Na Ilha Grande eu trabalhei muito. Conta como foi esse trabalho na Ilha Grande. Na Ilha Grande eu fui para lá e Deus começou a batizar crente com o Espírito Santo através da minha imposição de mãos, né? E muita mocidade na presença do Senhor receberam também o batismo com o Espírito Santo. Eu dou muita glória a Deus, porque Deus tem feito uma obra comigo muito importante. Batismo com o Espírito Santo, renovação, libertação e cura divina. Graças a Deus, tenho essa experiência, graças a Deus. Eu aconselho o irmão Rafael, que também busca o Senhor, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Meu neto, pastor Rafael, é uma bênção nas mãos do Senhor. E eu quero que ele seja mais ainda usado nas mãos do Senhor. Amém, glória a Jesus. Pastor Salomão, o senhor trabalhou tanto para Jesus, várias campanhas de libertação, pessoas foram curadas. E na juventude, como era a sua juventude na presença do Senhor? Trabalhava para Jesus também na juventude? Muito para o Senhor Jesus Cristo. E fazia calo no joelho e orar, calo no joelho. E graças a Deus Jesus continuava batizando, renovando, curando. E tem outra coisa também que Jesus fez comigo, que depois ele me chamou para a campanha evangelística, campanha da fé. Campanha da fé. Como foi essa chamada? Eu estava em oração e tive um sonho, que eu vi aquela tocha de fogo enorme sobre mim. Eu então comecei a orar para Jesus batizar crente com o Espírito Santo. E Jesus batizou, que eu perdi até a conta, meu filho. Perdi a conta. Muita gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Uma certa vez o senhor estava contando que Deus lhe deu uma revelação, que o diabo vinha e oferecia dinheiro para o senhor abandonar o Senhor Jesus Cristo. Conta como foi essa experiência. Satanás verdadeiramente veio te oferecer uma mala de dinheiro para abandonar o Senhor Jesus? Como foi essa experiência? Conta-nos. Você sabe que ele é astuto, né? Ele faz tudo para ver se a gente larga o Senhor Jesus Cristo. Eu morava com uma tia minha, e essa tia não era crente. Ela não era crente. Eu falava muito de Jesus para ela. E ela não queria de jeito nenhum aceitar Jesus como meu Salvador. Então eu passei a ficar mais na igreja do que em casa. E na igreja, Jesus me revestiu de poder de uma tal forma que só encostar a mão, Jesus batizava o crente com o Espírito Santo. Sim, e a questão da visão de Satanás oferecendo dinheiro para abandonar Jesus. Você sabe que ele é astuto, né, Rafael? Ele é astuto. Ele estava vendo o que Deus estava fazendo comigo, então veio me oferecer oferendas para que eu não continuasse com a obra do Senhor. Mas eu continuei. E Jesus continuou me usando nas suas mãos. Muitos crentes, pastor Rafael, foi batizado com o Espírito Santo através das minhas mãos, impondo sobre a sua cabeça. Muita gente batizada com o Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Deus. E vi também Jesus fazer, além de fazer esta obra gloriosa, Jesus logo me deu uma noiva, casei-me com a irmã Maria Dilma, e hoje nós trabalhamos para Jesus, trabalhamos para o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Grandes coisas o Senhor fez na vida de vocês, grandes milagres o Senhor realizou. O que significa a Igreja Assembleia de Deus
Porque o Senhor escolheu esta igreja para servir ao Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Na minha infância eu fui com meu pai nessa ocasião ainda estava vivo, e achei interessante os irmãos falar línguas estranhas, achei interessante dar glória a Deus levantando as mãos para o céu, e comecei então a pensar naquilo. Fui batizado nas águas também, e saindo das águas, eu recebi um grande poder de Deus dentro do tanque. Amém. Que Jesus continue abençoando o pastor Salomão Silva, um grande pioneiro pentecostal no Brasil, um grande pastor evangelista que caminhou pelo Brasil nas campanhas de libertação, expulsando demônios. Várias pessoas, né, pastor Salomão, já foram libertas, né? Muitas pessoas foram libertas, né? Graças a Deus, muitas pessoas, graças a Deus. E o diabo não teve o que acusar o irmão. Nunca teve. Eu dou glória a Jesus por isso. Nunca teve. Porque eu sempre me mantive firme na presença do meu Senhor. Qual o segredo para ter o poder do Espírito Santo? Porque em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Qual o segredo para receber o poder do Espírito Santo, essa bola de fogo? Porque quem busca o Senhor está na presença do Senhor. Quando já ajoelha para buscar o poder de Deus, não fica parado não, o poder desce. Sobre a minha cabeça foi vista uma tocha de fogo, como na sua também foi vista uma tocha de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Qual hino que toca assim o coração do pastor Salomão? O hino da harpa que toca o seu coração? Qual hino que você acha que toca no... Isso, o hino da harpa. Pastor Rafael, eu creio que todos aqueles que buscam o Senhor e desejam receber uma dádiva do Senhor, recebe. Não é difícil. Amém. Não, eu digo o hino da harpa cristã que o senhor gosta de cantar. Se eu poderia cantar um pedaço? Deixa eu lembrar-me que eu conheço muitos hinos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Aleluia. Ainda tem mais um outro. Que eu canto na hora da libertação. Pode cantar? Pode. Agora vou clamar pelo sangue da cruz. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus. Agora vou clamar pelo sangue da cruz. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Salomão, muito obrigado. Que Jesus abençoe. O senhor poderia fazer uma oração para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Amado Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença nesse momento, Pai. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo esse testemunho, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, continua operando maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Continua batizando com o Espírito Santo. Continua, Senhor, dando a Tua graça a cada um que busca a Tua presença. Eu quero até falar com o pastor Rafael que Deus me deu uma graça para buscar o batismo com o Espírito Santo na casa de uma irmã por nome de Regina. E nessa casa dessa irmã, eu estava num canto da parede, ela de joelho e eu de joelho também buscando a presença do Senhor. E quando de repente eu comecei a falar línguas estranhas.
Amém. Que Deus abençoe, pastor Salomão. Que Jesus abençoe. Que a plenitude do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém? Logo depois, passado tempo, eu fui consagrado a obreiro, fui evangelista. Como evangelista, eu trabalhei muito mesmo como evangelista. Jesus batizou muito crente com a imposição das minhas mãos, impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas. Jesus batizou muito crente com o Espírito Santo. Cura divina, eu vi muitas curas divinas, Jesus operar, muitas curas divinas. Depois, passado tempos, eu casei-me com a irmã Maria Diva Mendes da Silva. A irmã Maria Diva é um instrumento na mão do Senhor que me ajuda na obra do Senhor. Amém. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe o Senhor, a irmã Maria Diva. E assim termina aqui o nosso programa A Voz Pentecostal, um programa da Assembleia de Deus, Plenitude do Espírito. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes e que o poder de Deus esteja sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Esse testemunho que o pastor Salomão contou faz parte da vida dele. Que Deus que sirva de exemplo para vocês também. Hoje, dia 11/5/2011, o pastor Salomão Silva testemunhou o que ele viveu. Amém. Graças a Deus. Senhor nosso Deus que está no céu, agradeço-te por esse momento aqui juntamente com o teu servo Rafael, Pai, fazendo essa entrevista tão gloriosa. Jesus querido, Filho de Deus, eu sou teu servo, tu és o meu Deus, eu te amo de todo o meu coração. Tu és, Senhor, a minha esperança, tu és o Deus da minha glória, eu te amo de todo o meu coração.